fala aqui o reparo da fé e o aperfeiçoamento do amor, tá bom? O reparo da fé e o aperfeiçoamento do amor. Onde é que está? Está em 1 Colossenses capítulo 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses, eu falei o quê? Perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. O reparo da fé e o aperfeiçoamento do amor. Então, nessa semana, nós vamos desfrutar no todo o devocional sobre a importância de nós repararmos a nossa fé, que está ali, e termos o nosso amor sendo aperfeiçoado. Vamos abrir direto lá no capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, eu vou ver o que vai estar, como é que está a projeção aqui, versículo 10. Ok? Ok. Rogamos continuamente noite e dia para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. O termo suprir, aqui, deixa eu ver o que vem na versão restauração aqui. Na versão restauração está em completar. Completar e suprir é o mesmo termo para reparar. Na versão 10 fala, suplicando muitíssimo noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e reparar as deficiências da vossa fé. É o que está mais próximo na versão restauração. Então, uma preocupação aqui do apóstolo Paulo era com a igreja de Tessalônica, porque eles eram muito novos na fé, estavam sofrendo ataques, tribulações, angústias, aflições, tentações. Então, ele queria saber qual era o estado da fé dos tessalonicenses, uma vez que eles ainda tinham uma fé deficitária, porque ainda eram muito novos na fé. Lhes faltava ainda o conteúdo de Deus, o conhecimento de Deus, o Deus registrado nas Escrituras, o Deus que se faz presente ali nas Escrituras, o Deus que estava antes de tudo, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Então, para os tessalonicenses ainda faltava, por quê? Porque eles não tinham tempo suficiente de conhecerem completamente Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da economia de Deus, a fé. Então, Paulo ele escreve com essa preocupação para saber qual era o nível. E ele coloca para reparar, e o sentimento do apóstolo Paulo é reparar a fé dos tessalonicenses. Aqui eu quero dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Quem anda pelo que vê é o ímpio, o incrédulo. Ele só anda por aquilo que ele vê. Mas os filhos de Deus que foram gerados, nós que fazemos parte, o exercício do Espírito é nós andarmos não pelo que vemos, mas andarmos por fé. Fé. É a fé que é tudo que nós conhecemos, mas a minha capacidade de crer diariamente. A minha capacidade de que mesmo diante das adversidades, eu continuar crendo no Senhor. E isso é um grande exercício espiritual. É um grande exercício espiritual, irmã Luzia. É a nossa capacidade de crer diariamente diante de todas as advertências, as circunstâncias, as adversidades. A minha capacidade de crer e a minha disposição de crer, a minha capacidade de crer, a minha disposição de crer, é o que vai fazer com que a minha fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, não seja uma fé volátil, mas sim uma fé com propriedade, uma fé com título, uma fé como propriedade minha ou de cada um, e é com essa fé que vai me garantir a entrada no reino milenar. Não é aquela fé superficial ou humanamente falando, que ela não suporta aflições, que não tem nada a ver com Deus. A fé que eu estou falando aqui é a fé das Escrituras. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu desfruto a Deus, mais Deus é aumentado em mim, mais eu tenho a fé, que é uma pessoa dentro de mim, e mais gera em mim uma capacidade de crer, uma capacidade de suportar as aflições, e eu ganho maturidade espiritual, ganho crescimento de vida, ganho disposição para servir, disposição para amar o próximo, eu coloco o próximo no centro.
e eu na cruz. Tiro todo o conceito narcisista que eu falei ontem. O conceito narcisista é que tudo tem que girar em prol de você. Tudo é você é o centro. Você se justifica por tudo. Você não é culpado de nada. Os outros são culpados. Você acorda de manhã mal-humorado, a culpa é do passarinho que está cantando na árvore. Entende? Esse é o conceito narcisista. Bem. Onde a fé não é confirmada, como assim confirmada? Como, irmãos, que nós confirmamos a nossa fé? Pelas experiências, Marquinhos, né? As experiências dia a dia que o Senhor nos promove, as tribulações, ela é confirmada assim. Como é que essa minha fé é confirmada? Como eu reajo às circunstâncias alheias, às circunstâncias externas? Como eu reajo às circunstâncias internas? Como eu reajo? Em qual grupo eu estou? Então, a nossa fé precisa ser confirmada e cada um precisa fazer o check-up, cada um precisa fazer o reparo da sua fé de acordo com a palavra. Onde a fé não é confirmada, ela se torna vulnerável. Se você não confirma a sua fé, por meio da palavra do Senhor, do nome do Senhor, da experiência do Senhor, ela se torna vulnerável. Você é uma pessoa vulnerável diante do inimigo, diante de Satanás. Você se torna uma pessoa volátil, instável, mau caráter muitas das vezes, que não consegue corrigir o seu caráter. E aí eu fiz um parênteses ontem, né? Dentro disso aí, um parênteses, estamos vivendo um dos períodos mais tenebrosos do mundo cristão. O tanto de pessoas estão sendo expostas aí por corrupção, roubalheira, crimes sexuais. É algo vergonhoso. Então nós devemos vigiar contra essas questões. Onde a fé não é confirmada, ela se torna vulnerável. No tempo do fim, a qual nós estamos, o sistema mundano tenta diluir a nossa certeza, tenta enfraquecer a nossa certeza, tenta enfraquecer a nossa fé. O sentimento aqui de Paulo é como um pai que orienta seus filhos jovens e é checar como a fé dos tessalonicenses estavam. Consistia em devolver a densidade à fé deles, tratando-a como um item, irmãos, indispensável. A fé é um item indispensável para acesso ao reino celestial. A fé é um item indispensável. Por quê? Porque o que vai garantir a nossa entrada no reino milenar, na segunda vinda de Cristo, é o tanto que eu conheço de Cristo e o tanto que eu desenvolvi a minha salvação, o tanto que eu cuidei da minha alma e fortaleci o meu espírito. É a responsabilidade do meu desenvolvimento da minha alma. E como que eu desenvolvo a minha alma? Pela fé, por meio da fé. Então a fé é um item indispensável. Amém. Para a igreja, para reunir, congregar e para o reino milenar. Então nós almejamos, o nosso desejo deve ser de todos os dias aumentar a nossa fé. E quando eu falo aumentar a nossa fé, é aumentar e conhecer a Deus, em ter experiência com Deus. Eu desfruto muito do Salmo capítulo 25, eu acho que é o versículo 14, que fala de que a intimidade do Senhor a intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele dará a conhecer os seus desígnios. Para quem? Para os íntimos. Para os íntimos. Senhor Jesus. Reparar a fé é garantir que o título de propriedade de acesso ao reino milenar permaneça intacto no coração de cada tessalonicense. Reparar a fé é garantir que o título de propriedade de acesso ao reino milenar permaneça intacto no coração de cada irmão de Santa Maria. Que nós não vendemos esse privilégio por nada, pelo conforto, pelo desleixo, pelo pecado, pela prostituição, pela corrupção, que nós não vendemos. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui versículo 5, diz assim: Por isso, não podendo mais suportá-lo, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé, receando que o tentador tivesse nos tentado e o nosso labor, aqui o labor aqui é o labor de amor, o nosso labor tivesse sido em vão.
O maior perigo aqui que Paulo apresenta não é a tribulação, mas é a tentação. Os irmãos sabiam que a tribulação é externa, a tentação é interna. Então o maior perigo não é a tribulação que vem do lado de fora, que vem externa, não é. O maior perigo é a tentação que é interna. Onde é que a tentação vem? De onde que surge a tentação? Surge do estado emocional da sua alma. Surge da fraqueza da sua alma. Qual o nível que a sua alma está naquele momento? A tentação surge ali. A nossa alma é formada por desejos, emoções, mente, vontade e emoção. Onde a tentação surge? Na alma. Então o maior perigo aqui não é a tribulação, que é externa. É a nossa alma, né, que a tentação pode atacar a nossa alma. Senhor Jesus. Paulo estava preocupado que as aflições, sofrimentos e perseguições fossem usados pelo tentador para abalar os tessalonicenses em sua fé e causar uma perda de fé entre eles. Qual é a diferença, irmãos, entre aflições e sofrimentos? Eles parecem, no primeiro momento, sinônimos, mas não são sinônimos. Aflição é o termo mais gravoso, agravado do sofrimento. Sofrimento, você tem um sentimento. A aflição é um sofrimento mais pesaroso, mais triste, mais difícil de lidar. Então, aflições, sofrimentos, tentação, foi o que eu falei, que vem da parte externa. Por não suportar mais saber... Ai, Senhor, isso eu já falei. Bem. A capacidade interior de crer é sempre um produto, um resultado. Olha só, a capacidade interior de crer. Como é que se tem, irmãos? A minha preocupação quando eu estou aqui, eu acho que todos nós, é que os irmãos se entendam. Entendam o que a gente quer transmitir diante do Senhor. A capacidade interior de crer é sempre um produto. Como que nós temos a capacidade? Como nós adquirimos a capacidade de crer? É exercitando. Vou trazer um exemplo. Minha filha, a Manabi mais nova, a Miquela também, mas a Manabi está mais graduada no Taekwondo. Ela começou há 2 anos atrás, muita dificuldade. Né? E ela não tinha nenhuma experiência. Foi para a academia, pegou um profissional, Taekwondo, e ela não sabia nem chutar. Aí eu brincando com ela, eu falei, pode chutar. Eu dava as costelas para ela chutar. Ela não sabia chutar, não tinha experiência, não se exercitava, não seguia. 3 vezes para a semana na academia, não ia. Mas depois ela passou a ter. Ela passou a criar uma rotina de treinamento. Passou não só a treinar na academia, ela passou a treinar os exercícios em casa. Já está recebendo, acho que a quarta graduação. Eu não vou meter a besta de dar minhas costelas para ela bater, que hoje ela sabe bater. Ela bate naquele saco de pancada e que o bicho volta a tremer. Ela aprendeu a bater. Ela aprendeu. Mas com o exercício, ela criou a capacidade. Ela gerou nela a capacidade. Espiritualmente falando, nós temos que ter gerar essa capacidade de cada vez mais ter fé. Cada vez mais a fé crescer em nós. Porque a fé é um produto, um resultado. Uma consequência de ter uma visão adequada da vontade de Deus. Quando perdemos a visão de Deus, da economia de Deus, a visão da igreja, tudo o que ouvimos se torna em vão. A igreja é culpada, os irmãos são culpados. Menos aquele que perdeu a capacidade de crer, mesmo aquele que perdeu a fé ao longo da sua jornada cristã. Senhor Jesus. No versículo 8, Paulo prossegue. 8 está aqui assim. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Aqui, o que ele quer dizer aqui, Marquinhos? Porque se estáis firmes no Senhor, agora vivemos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando vocês estão firmados no Senhor, estão desfrutando alegres no Senhor, nós vivemos. Amém. O seu desfrute me encoraja. A sua maneira de viver a vida da igreja me encoraja. Então aqui traz algo importante. Nós temos que focar na dependência uns dos outros, na comunhão entre os irmãos. Aqui estavam falando ontem, Marquinhos. A comunhão entre os irmãos. Paulo está dizendo, quando você vem para a reunião, quando você congrega, quando você vai no grupo familiar,
Quando você traz um desfrute, esse é o meu encorajamento e eu passo a viver. E nós vivemos. Nós nos alegramos com o seu desfrute. Porque nós sabemos que você está bem, está se esforçando. Igualmente, nós ficamos tristes quando alguém está doente. Igualmente, nós ficamos tristes em sofrimento quando alguém está em sofrimento. Quando um membro está em sofrimento. Paulo aqui no versículo 8. É fantástico esse versículo, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Aleluia. Irmãos, então, a questão de você estar firme no Senhor não é só uma questão pessoal, individual. É uma questão do corpo. Do corpo. Eu sei que eu preciso estar bem, firmado no Senhor, porque alguém se espelha em mim e é encorajado. Eu faço alguém viver por eu estar desfrutando. Eu dispenso a vida, a alegria. Puxa vida. Só isso aqui é fantástico demais. Senhor Jesus. Paulo prossegue falando da firmeza dos crentes no Senhor, que traz vida, consolo e alegria aos demais irmãos. Estar firmado no Senhor está em contraste com ser abalados na fé. Está em contraste em viver independente. Contra as pesadas investidas do mundo moderno, esse versículo consolida a interdependência. No tempo do fim, a nossa firmeza é o suporte vital do seu irmão. Aleluia. Estamos no tempo do fim. Então a nossa firmeza diante do Senhor é o suporte vital, cara, do seu irmão. Então, repito, você estar firme no Senhor é uma responsabilidade para você ajudar outros irmãos. Para você encorajar outros irmãos. Por isso que devemos nos preocupar em estar bem diante do Senhor. O fôlego da reciprocidade. Temos que ter o fôlego da reciprocidade. Impede que o vaso colapse sob o peso da solidão, transformando a vitória individual em oxigênio comunitário, em oxigênio da comunidade, em oxigênio da igreja. E é nesse sentido que Paulo nos adverte em Hebreus capítulo 10, versículo 25. A reciprocidade, o fôlego da reciprocidade. Por isso que ele fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração uns para os outros, porque veja que o dia se aproxima. O dia com D maiúsculo, a segunda vinda de Cristo. Então, congregar faz parte do corpo. Aquilo que o Ernesto trouxe também, há uma grande diferença onde você não tem condições de congregar por uma questão de família, por questão de saúde, profissional. E há uma outra grande diferença quando você tem condições de congregar e por qualquer coisa, qualquer questões, outras questões que são irreparáveis, você não consegue vir para a congregação. Você está trazendo deficiências para o corpo, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 25 e com o versículo 8 de Tessalonicenses capítulo 3. A fé precisa de reparos contínuos. Ou aqui no versículo 10, mesmo o apóstolo Paulo feliz pela condição dos Tessalonicenses, Paulo ora para reparar as deficiências da fé. Olha aqui no versículo 9. Como podemos agradecer a Deus por vós, para retribuir toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus e Pai. Paulo está falando assim, puxa, eu estou muito alegre, porque eu recebi um relatório do jovem Timóteo que vocês estão bem. Né? E a firmeza da vossa fé é a minha alegria, a nossa alegria, mas eu preciso reparar a fé de vocês. A fé, trazer as deficiências da vossa fé. Suplicando muitíssimo, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e reparar a deficiência que falta da vossa fé. Versículo 10. Para concluir. Nesse versículo 10, vemos que uma fé com buracos doutrinários e éticos é uma porta aberta para o desligamento de Cristo. Vou dizer de novo. Uma fé com buracos doutrinários e éticos é uma porta aberta para o desligamento de Cristo. O reparo da fé é um processo contínuo de manutenção. O reparo da fé é um processo contínuo de manutenção, tá? Para nós cristãos, isso significa buscar o desfrute da palavra, irmãos. O que é o reparo da fé? Buscar o desfrute da palavra. O desfrute diário. E a disciplina em busca da santificação
para que não haja fissuras por onde o engano ou a apostasia possam se infiltrar. Senhor Jesus. Isso nos ensina que a nossa fé, enquanto estivermos neste mundo tenebroso, deve ser reparada e manutenida. Crescimento espiritual inclui busca pessoal, restrições, correções. Deus trabalha por aperfeiçoamento progressivo, Senhor Jesus, não por negação de falhas ou acusações. Por mim, eu falava aqui mais 2 horas, mas não posso. O título, o reparo da fé, está baseado em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E o aperfeiçoamento do amor também. Você viu que o apóstolo Paulo falou assim, eu quero saber o estado de vocês, para saber se o nosso labor não foi em vão. Que labor ele está falando? O labor de amor. Quando ele recebeu o feedback positivo, ele falou, puxa vida, fiquei encorajado e alegre, mas eu ainda preciso reparar a fé de vocês, as deficiências da vossa fé. Mas o amor, nesse contexto, é fundamental. Mas será tema para o devocional durante a semana, tá bom? Nós já temos desfrutado do labor de amor aí nas mensagens anteriores. Louvado seja o Senhor.